E aí, pessoal? Só esperando aqui o Serginho entrar para a gente começar a nossa live. Ele já deve estar entrando, eu falei com ele aqui por mensagem. Pessoal, hoje a gente vai falar então sobre quadril, lesão de quadril em corredores. Já podem fazer suas perguntas aqui embaixo, que a gente vai guardando ao longo da live. A gente fez uma programação e essa programação a gente vai adaptando também dependendo das perguntas que vocês tiverem. Lembrando que a live é para vocês, então fiquem à vontade. Um segundo, pessoal, vou mandar uma mensagem aqui para ele. Então, pessoal, vocês vão entrando. Como eu falei, já podem ir deixando as perguntas de vocês, que vocês querem que eu e o Serginho respondamos durante a live. A gente está esperando ele entrar aqui para a gente começar a bater um papo sobre lesões do quadril em corredores. Meio que o Serginho tá falando que não tá aparecendo a live pra ele. Só um segundo, pessoal. O Serginho está se conectando. Não sei porque apareceu para todo mundo normal. Vai dando um ok aí, pessoal, se vocês estiverem me ouvindo bem. Ainda ninguém mandou mensagem, então mandem um ok aí se vocês estiverem. E aí, galera? E aí, Serginho entrou? Cara, Pessoal, não tá aparecendo na minha linha principal lá, não apareceu a live. Por isso quantidade que eu de demorei live. a entrar. Então, pessoal, dá um ok pra gente aí, se vocês estiverem me ouvindo o Serginho. Vamos começar batendo um papo. As nossas lives, eu e o Sérgio, a gente tentava uma vez por mês fazer a live que a gente chamou de Ortho Talks, sobre diversos temas na ortopedia. A gente já fez pelo menos mais 5, 6 lives. Uhum. A gente está programando com maior frequência nesse período de quarentena. O Serginho vai falar um pouco sobre isso. Lembrando que o objetivo principal dessa live é mantê-los entretidos enquanto vocês estão em casa. A ordem atual é quarentena, não saiam. Somente quem precisar, quem presta serviços urgentes, e serviços não essenciais devem ser paralisados até segunda ordem. Exato. Então, o que a gente vai tentar manter uma frequência semanal dessas lives. Vou ficar aqui que eu acho que tá mais bonito. Que isso, garoto. Aí não, aí Agora ficou mais legal, ficou mais bonito aqui. Mas o objetivo, pessoal, é vocês gerar conteúdo para vocês estudarem, tirarem suas dúvidas, enquanto a gente está passando esse período de dificuldade. Vamos lá. E aí, Serginho? Pessoal, é isso aí. A gente
ficou pensando em estratégias, né, para que a gente possa dividir o conhecimento com vocês e principalmente ajudar, né, porque a gente sabe que tem muita gente lesionada nesse período. A gente hoje vai falar de quadril, mas nós vamos falar em outras lives do tornozelo, do joelho, de coluna, né, que eu não gosto, mas o Gustavo uma hora quer falar comigo sobre coluna, que era a sugestão dele, né? E a nossa ideia é, através dessas lives, conversar um pouquinho com vocês das possíveis lesões que vocês possam estar enfrentando e com os recursos de casa, com as coisas que você tem em casa, como que você pode ficar livre, né? Ou pelo menos melhorar a sua situação. Então, todas as segundas-feiras, às 15 horas, a gente vai fazer essa questão, né? A Ortotalk. E aí vocês podem ir mandando as suas perguntas por aqui e até ao longo da semana vocês vão mandando para a gente. A gente sabe, hoje a gente vai falar do quadril, tá, pessoal? A gente sabe que o quadril, apesar de não ser a principal queixa do corredor, ele é responsável por 10% das queixas na corrida. 10% dos corredores, uma hora, vão ter alguma dor em nível do quadril. E dentre as dores do quadril, a gente tem algumas síndromes principais, né? Vocês já devem ter ouvido falar de algumas. As tendinites, por exemplo, as tendinites são bem comuns, né? A tendinite glútea, a tendinite dos isquiotibiais, que são os músculos que ficam ali presos no bumbum, né? Bem no ossinho que a gente senta. Existe uma síndrome na corrida muito comum, chamada síndrome do impacto femoroacetabular. Existe a pubalgia, que são síndromes comuns. Algum de vocês aqui, se estiver apresentando alguma dor no quadril, estiver passando por alguma dessas síndromes, se manifesta aí para que a gente possa, talvez, ajudá-los de alguma maneira. Eu bolei um resuminho aqui para falar para vocês um pouquinho só sobre essas patologias, né? Vou chegar aqui um pouquinho mais perto, que eu vou colocar o meu iPad de uma maneira que a gente possa, talvez, explicar um pouquinho sobre elas. A primeira que eu vou falar para vocês é a pubalgia. Pubalgia, como o nome diz, é uma dor na região pubiana, na região do pubis. Acontece que antigamente achava-se que a pubalgia era uma dor exclusivamente nessa região. Deixa eu pegar aqui a minha lapiseira, que eu vou apontar isso um pouquinho melhor para vocês. Eu acho que vai ficar um pouco mais bacana. Então, antigamente, toda dor nessa região aqui era pubalgia, era dor óssea. E com o passar do tempo, a gente foi entendendo que essa é uma síndrome um pouquinho mais complexa. Se nós notarmos nessa imagem aqui, a gente vai ver que no músculo do abdômen, no reto abdominal, tem uma setinha puxando para cima. E aqui no músculo adutor, aquele músculo que fecha a nossa perna, tem uma setinha puxando para baixo. Então, se você tem uma setinha puxando para cima e uma setinha puxando para baixo, essas forças, elas eventualmente podem levar, como vocês veem aqui nessa imagem, a uma pequena rupturazinha. Aqui não está dando para ver com muita nitidez. Mas as dores no pubis, elas podem ser também por uma fraqueza dessa fáscia. Por exemplo, como nesse caso aqui, está vendo um buraquinho? Isso se chama hérnia do esporte. É uma fraqueza da musculatura abdominal, não é uma hérnia tradicional, mas é uma hérnia que vai ser diagnosticada com ultrassonografia, mais o exame físico. Falei um pouquinho de vocês de impacto femoroacetabular. Muita gente acha que o impacto femoroacetabular é o impacto da perna contra o chão, né? A gente fala muito, pois lesões da corrida são lesões por impacto. Pessoal, não é isso, tá bom? O impacto femoroacetabular é o impacto do colo do fêmur. A gente tem aqui o encaixe do fêmur na bacia e o impacto do colo do fêmur contra o acetábulo. Normalmente, nós temos uma concavidade aqui no colo do fêmur que permite o encaixe perfeito aqui nessa região. No entanto, algumas pessoas têm variações. Elas têm um colo um pouco mais espesso.
E esse colo do fêmur fica batendo no quadril. Outras pessoas têm um quadril muito fundo, tem até um colo do fêmur normal, mas tem um quadril muito profundo. Serginho, Boa, eu Gustavo. desabilitei um pouco os comentários. Excelente sugestão. Eu não A li quem Rita, foi. Ah, excelente depois a gente comentário. reativa. Legal, bacana. Então, pessoal, quando o colo do fêmur, essa estrutura aqui, fica colidindo nesse rebordo, essa estrutura aqui que margeia o quadril, chamada de lábio, pode sofrer uma lesão. E qual é o problema da lesão do lábio acetabular? O lábio acetabular ele vai causar dor e ele é muito importante para manter o quadril estável, como que a gente consegue ver nesse vídeo. Ops, deixa eu ver se vai rodar aqui, está com um pouco de reflexo, né? Se eu mudar, talvez vocês consigam ver um pouco melhor agora sim. Dá para ver um pouquinho melhor. Tá uma porcaria esse vídeo aqui. Beleza, achei uma posição um pouquinho melhor, correto? Estão vendo legal aí? Tá melhor. Então, olha só, a gente vê que o fêmur, quando ele encaixa, e aqui a gente vê o lábio, ó, ele dá uma pressão. E olha a pressão para tirar a cabeça do fêmur. Puf, sabe? Vocês viram como fica? E olha sem o lábio. Sem o lábio, não tem vácuo, não tem pressão. E quando esse lábio ele é reconstruído nos casos cirúrgicos, você novamente devolve a estabilidade do quadril. Então, é muito importante que a gente trabalhe na prevenção dessa patologia. A gente só está pincelando as patologias do quadril, tá bom, pessoal? Uma outra síndrome comum no corredor é uma que costuma irradiar para a face lateral, para a face posterior da coxa, chamada síndrome do piriforme. A síndrome do piriforme é decorrente desse músculo. Esse músculo, chamado músculo piriforme, que tem o formato de uma pera, ele passa muito pertinho aqui do nervo ciático. E existem algumas pessoas que têm uma variação da anatomia, de forma que o nervo ciático ele passa um pedacinho por baixo e outro pedacinho por dentro. E uma variação mais rara, que é todo o nervo ciático passa por dentro desse músculo. De forma que se esse músculo tiver um aumento de volume, você pode ter uma compressão do nervo e, naturalmente, dor. Então, gente, essas são síndromes muito comuns, associadas também às tendinites. Estou acabando, tá, Gustavo? De um resumo das síndromes. Tá ótimo, cara. Estou aprendendo a beça contigo aí. Uma tendinite também, além da dos isquiotibiais, os isquiotibiais, eles se prendem aqui, ó, nesse ossinho. E como o nome se diz, esse ossinho chamado de isquio, e esse aqui chamado de tíbia, os isquiotibiais são os posteriores de coxa, que vem daqui para cá. A tendinite aqui é muito comum. Mas outra tendinite muito comum, talvez uma das mais frequentes que eu atendo no meu consultório, é aquela tendinite que dá aqui na lateral do quadril, a tendinite glútea, que o Gustavo vai falar dos conceitos biomecânicos, porque se uma pessoa corre assim, ela naturalmente o tempo todo está forçando o glúteo, a coluna, e a gente entra em todas aquelas questões biomecânicas, né, que a gente gosta de conversar. Então, pessoal, uma pincelada, porque é muito difícil a gente dizer qual síndrome a pessoa está tendo sem um bom exame, sabe? O quadril ele engana muito a gente. E existem vários fatores de risco que são presentes para uma síndrome, mas também é fator de risco para outras síndromes, né, Gustavo? Quais os fatores de risco que você identifica que são fatores de risco incomum para as síndromes do quadril? O que a gente tem percebido nos últimos anos e que a literatura tem mostrado para a gente, Serginho, a gente vai voltar a isso mais na frente, é que nem sempre pessoas com o mesmo diagnóstico clínico, ou seja, nem sempre pessoas que apresentam o impacto femoroacetabular, como você mostrou, elas vão ter causas parecidas ou causas iguais. Uhum. E uma compreensão muito grande da área de saúde, de uma forma geral, da área médica, fisioterapia, educação física, é que o diagnóstico clínico ele é muito importante. Então, é importante você entender quais são as estruturas que estão lesionadas, porque muitas vezes elas já dão dicas para a gente das potenciais sobrecargas.
Uhum. Mas, além disso, é importante a gente entender a causa dessas lesões. Como Uhum. você falou, na síndrome do piriforme, existem pessoas com alterações anatômicas. Ou seja, a pessoa ela tem uma alteração anatômica no músculo piriforme e aí o nervo Uhum. passa no meio desse músculo. Toda vez que Uhum. você contrai essa musculatura, você tende a beliscar ali o nervo. O grande ponto é que a minoria das pessoas tem que relatam ter síndrome do piriforme, tem essa alteração. É uma patologia que muitas vezes se confunde com uma tendinopatia glútea, uma tendinopatia de isquios. Uhum. Então, a primeira coisa que eu sempre gosto de falar quando a gente fala de piriforme é cuidado. Nem toda dor glútea, aquela dor que dá profunda no bumbum, que você tem que apertar a musculatura até chegar no osso que o Serginho mostrou do isquio, nem Uhum. sempre dor nessa região significa dor de piriforme. A gente Uhum. adora dar esse diagnóstico. E dor de piriforme ela tem uma característica bem clássica. Você tem que sentir irradiar no trajeto do nervo. E muitas vezes a dor glútea, por exemplo, a tendinopatia glútea, ela gera dor irradiada na parte de trás e lateral da coxa também. Então, fala, Serginho. Gustavo, eu não vou mostrar mais nenhuma imagem, então se você quiser habilitar os comentários, fica à vontade. Beleza. Então é o seguinte, é muito importante a gente ter um bom diagnóstico clínico, só que a gente tem que ter muito cuidado, porque nem tudo que aparece nos exames de imagem correspondem diretamente ao quadro clínico. É muito Uhum. comum, existem evidências assim bem fortes na literatura que pessoas acima de 40 anos, mais de 40% das pessoas assintomáticas vão apresentar sinais radiológicos de impacto femoroacetabular, mesmo Sim, sem dor. sim. De coluna nem se fala. Bursite peritrocantérica, Serginho, bursite peritrocantérica, tendinopatia de glúteo médio mínimo. Eu diria que mais de 80% dos praticantes de atividade física não sintomáticos, se fizerem um exame de imagem, uma ressonância, vão apresentar algum grau de irritação dessa musculatura. Então, a gente tem que... Eu não sei, eu não lembro quando eu peguei a ressonância magnética do quadril de alguém que corre sem sinal de tendinite glútea ou bursite trocantérica. Não tem. Para mim, não existe corredor sem isso. Então, Desculpa. assim, uma das coisas que é essencial e que todos os profissionais, eu falei numa live de anteontem, tá lá, eu estou botando no nosso YouTube da Biocinética as lives, para quem quiser assistir depois. Uma das coisas que eu falei, quando eu falei sobre o conceito da avaliação biocinética, é que não temos que sair dessa era do eu acho. Uhum. Não dá mais para a gente ficar eu acho que ele tem fraqueza glútea, eu acho que ele tem um pé pronado, eu acho que ele tem uma pelve tortinha. A gente tem cada vez mais se preocupar em gerar diagnósticos funcionais precisos. E o diagnóstico funcional preciso, a gente precisa cada vez mais adentrar dentro da tecnologia para entender as causas dessas lesões. E isso é Uhum. muito legal, porque muitas dessas patologias, dessas condições ortopédicas que você comentou, elas Uhum. podem ter causas muito parecidas. Então, de uma forma bem resumida, só para o pessoal entender, quando a gente for entrar agora nas discussões mais específicas. Quando eu faço uma avaliação biocinética, eu busco principalmente por 3 fatores. Uhum. Tá? Eu busco primeiro por fatores indutores, ou seja, quais são as alterações do movimento que podem estar induzindo sobrecarga naquela estrutura na qual ele relata dor. Uhum. Exemplo, você mostrou uma uma tendinopatia de glúteo médio, que quando a Uhum. pessoa faz aquele Trendelenburg, né, eu vou mostrar aqui num vídeo daqui a pouco, quando ela faz aquela queda da pelve, aquilo é um fator de risco. Por que aquilo é um fator de risco? Toda vez que você faz aquele movimento de queda da pelve, que o Serginho, eu vou tirar os comentários rapidamente. Dá para ver, dá para ver. Que o pessoal, essa queda da pelve do que o Serginho está mostrando, para mim está aparecendo à esquerda. Essa queda da pelve, ela gera, ao mesmo tempo que uma atração na musculatura, ela gera uma compressão desses tendões contra esse osso que a gente chama de trocânter maior.
E a compressão desse tendões nesse osso, ele vai gerando uma carga de fricção. É só vocês imaginarem o que acontece com essa musculatura nesse ossinho que o Serginho tá... Serginho, bota a mão no trocânter maior para o pessoal ver, por favor. Tô brincando. Vai ficar gravado, hein? Aqui, ó. Esse ossinho que o Serginho está mostrando, toda vez que você faz esse movimento, a musculatura comprime esse osso. Imagine uma roldana que tem um cabo passando. Se você bota o seu dedinho entre a roldana e o cabo, o que vai acontecer com o seu dedo? Esse cabo vai amassar o seu dedo contra a roldana. É exatamente isso que acontece nesse tendão. Então, esse movimento alterado é uma das causas da tendinopatia de glúteo. Só que, ao mesmo tempo, se o Serginho bota de novo ali, por favor, Serginho. Eu gosto que você é didático, você sempre tem umas imagens bacanas. Ao mesmo tempo, pessoal, esse movimento, o que ele faz no fêmur? Se vocês olharem a cabeça do fêmur, Serginho, bota ali para o pessoal entender o que é a cabeça do fêmur e o acetábulo. Aí, se vocês olharem isso aí, imagina, aqui é a bacia, aqui é o fêmur. Quando a pelve dele cai, ou seja, faz isso, esse desalinhamento que vocês estão vendo, ele reduz o espaço intra-articular também da articulação do quadril. E ao mesmo tempo que ele está, esse movimento alterado, ao mesmo tempo que ele está gerando uma sobrecarga no tendão do glúteo ali fora, ele está gerando também uma compressão intra-articular do fêmur. E ao mesmo tempo que ele está fazendo com o teu pubis, é isso. A gente chama de cisalhamento no seu pubis. Ele está gerando também uma sobrecarga no seu pubis. E ao mesmo tempo, se vocês olharem para a coluna, ele também está fazendo uma escoliose funcional, transiente, ou seja, uma escoliose do movimento que está gerando também alterações na distribuição de carga. Ou seja, uma mesma alteração de movimento pode induzir sobrecargas em diferentes estruturas. O que nós temos que fazer é realizar uma avaliação biomecânica, uma avaliação biocinética precisa, bem feita, para entender quais são os movimentos que podem estar induzindo sobrecarga na região que o Serginho vai me falar no pedido dele, ou que o fisioterapeuta vai me falar. O Serginho vai falar, no meu exame de imagem, ele tem uma tendinopatia da musculatura de glúteo, só que ele tem também o impacto femoroacetabular. A minha preocupação dele, Gustavo, é com o impacto. O que eu vou fazer no meu exame? Identificar padrões de movimento que podem estar gerando... Deixa eu reabilitar os comentários. Gerar alterações nos padrões de movimentos que podem estar gerando sobrecarga no quadril, como o Serginho me pediu da hipótese diagnóstica dele. Esse é o primeiro ponto. Fala. Só Esse queria é o fazer primeiro um ponto que eu adendo. olho. O segundo ponto que eu olho, Serginho, e aí é sempre uma das questões que eu me preocupo. Tem pessoas que estão com dor e elas fazem esse movimento que você me mostrou. Esse drop pélvico, uma pelve caída para frente, o que a gente chama de valgo dinâmico, que eu vou mostrar depois. Mas existem pessoas que, por causa da dor, começam a se proteger. Elas começam a correr de uma forma adaptada, e essa forma adaptada que elas correm serve de uma forma de proteção para a dor. Sim. É o padrão cinesiofóbico? É um paciente que pode ser uma característica cinesiofóbica, que é com medo do movimento. Mas pode ser simplesmente um movimento de proteção. E isso, Serginho, eu levo em duas considerações. Esse paciente que está com as estratégias de proteção, ele continua sentindo dor, ou seja, mesmo ele protegendo o movimento, ele continua sentindo dor durante a corrida? Porque se esse cara começar e tiver com estratégias de proteção, ou seja, ele está fazendo estratégias para reduzir a sobrecarga na articulação e ainda assim ele continua sentindo dor. Esse é o cara que me preocupa muito em termos funcionais, porque é muito mais provável que as alterações dele estejam de fato relacionadas às questões anatômicas que você vai ter diagnosticado. Que era justamente o que eu estava... Que na hora que eu ia fazer um adendo, eu anotei aqui. Porque muitas vezes, e eu vejo muitos profissionais diferentes do pessoal que costuma trabalhar com a gente, que às vezes fica com medo de perder o paciente. Eu não sei ainda o que acontece na cabeça de alguns
ou médicos ou fisioterapeutas, de não terem essa comunicação. Do lado médico, eu vejo o médico prescrevendo, às vezes, coisas que estão muito antiquadas e deixando de aprender com vocês. E do lado do fisioterapeuta, eu vejo, às vezes, a pessoa querendo fazer um diagnóstico sozinho. E nem sempre nós estaremos diante de um quadro funcional. Às vezes, a pessoa fica ali 3 meses na fisioterapia e, na verdade, ela tem uma ruptura de alguma estrutura que vai precisar de alguma abordagem cirúrgica, ou o que eu mais vejo, pacientes com pubalgia, pacientes falando em quadril, paciente tratando pubalgia, e a gente faz uma ressonância do quadril, ele tem uma lesão labral, ele tem a associação, gente, de pubalgia com impacto femoroacetabular, ela é superior a 30%, ou seja, 1 para cada 3 pacientes que estão com pubalgia, na verdade, eles têm impacto femoroacetabular, e a pubalgia é só uma consequência. Então, a gente cruzar as informações do médico junto com o fisioterapeuta, ou seja, o diagnóstico clínico anatômico mais o clínico funcional, poxa, o paciente ele é muito beneficiado com isso. Então, vamos quebrar esse paradigma, tá? Isso é uma coisa que cada vez vem caindo mais e acho que as novas gerações vão botar isso por terra. Vamos aproveitar o comentário da Tassiana para a gente mostrar um caso aqui, Serginho. Bacana. E a gente já começar a tentar aplicar esses conceitos que a gente mostrou. A Tassiana falando que foi no ortopedista, ele diagnosticou fraqueza de glúteo médio, começou a fazer físio e estou melhorando, sou corredora. Tassiana, legal. Muito legal. Muitas corredoras de fato apresentam isso. Eu diria que existe uma prevalência, um número de mulheres muito alto com fraqueza dessa musculatura. A minha grande preocupação sempre é como que a gente está diagnosticando essas fraquezas. Normalmente, o diagnóstico é feito na mão, ou seja, você pede para a pessoa fazer a força de um lado, faz força do outro, e pelo tato da sua mão, você identifica essa fraqueza, que é uma forma subjetiva e muito perigosa, porque depende muito da experiência do profissional e depende... Muitas vezes, o paciente não tem uma perda tão grande de força, ou a perda é bilateral, e aí você não sabe diferenciar de um lado do outro. E o segundo, a gente entender que somente uma fraqueza dessa musculatura, sozinha, isso não te causa dor. Nenhuma lesão é causada sozinha por uma fraqueza. Provavelmente tem alguma coisa no seu movimento que pode estar induzindo uma sobrecarga. O que não quer dizer que precisamos mudar o seu movimento. Mas precisamos entender o que tem presente no seu movimento para saber quais estruturas que eu preciso focar no seu condicionamento neuromuscular. Uma das características muito comuns que nós encontramos eu encontro no meu dia a dia, no meu consultório, no meu laboratório, é o paciente que ele relata que a fisioterapia está melhorando o quadro de dor dele, mas na verdade ele parou de correr. Aí você não sabe a gente se tem um na verdade viés, ele né? parou de correr, se ele melhorou a dor no quadril porque ele parou de correr, ou se ele, na verdade, é de fato a reabilitação. Eu, particularmente, Serginho, isso é um comentário que eu queria ouvir o seu também. Eu raramente retiro o meu atleta da pista 100%. Eu ouvi uma vez numa aula sua uma coisa que eu roubo e falo que é meu porque achei bacanérrimo, queria que eu tivesse inventado isso. Aí eu falo que é meu. Eu vou deixar gravado aqui para se um dia precisar prova, você já ter. Eu estou criando provas contra mim mesmo. Mas assim, eu lembro que você, numa aula que a gente deu em Niterói com o Armando Barcelos, você comentou: a partir do momento que você tira o seu corredor da pista e ele abraça o Netflix, meu amigo, você conseguir fazer esse cara sair do sofá é duro, que o retorno é duro demais. Então, quanto menos eu conseguir afastar o meu corredor da prática dele, a melhor coisa possível. O que eu faço? Eu doso volume e intensidade para esse cara continuar nas atividades sem dor, ou eu, na verdade, boto outras atividades. Boto esse cara para correr, boto esse cara para nadar, para pedalar, fazer outras atividades. Como é que você vê isso? Exato, eu acho isso muito legal. Sempre que possível, eu consigo colocar os meus atletas, manter os meus atletas, meus pacientes, sem parar de correr. Mas aqui vem um adendo, né? Que aquelas pessoas que procuram cedo, elas se dão melhor nisso.
E muitas vezes o atleta de longa distância ele é um pouco teimoso, porque ele está acostumado a lidar com dor. Então, várias vezes quando eu treino, eu tenho uma dor que ela vem e ela vai embora. Ela vem e vai embora, e muitas vezes isso acontece. E aí ele é naturalmente sem maldade. O atleta ele tem a intuição de, essa aqui vai embora também. E aí ela passou mais uma semana. Porra, não, daqui a pouco vai embora. E aí quando ele vê, ele já está 1 mês com isso. Isso não é uma dorzinha de treino, isso é uma lesão. E essa lesão ela vai precisar de tratamento, que muitas vezes basta reduzir um pouquinho a demanda de treino. Muitas vezes nós teremos que fazer uma abordagem em alguma questão biomecânica, alguma questão alimentar, alguma questão outra, que ele precisa regularizar, porque o saldo lesão-recuperação está sendo desequilibrado. A gente tem sempre uma coisa que eu gosto muito de frisar, principalmente nesses nossos bate-papos aqui, que tem muita gente voltada para a biomecânica. Eu, como ortopedista, quando o paciente chega no meu consultório, eu muitas vezes vou pensar no diagnóstico ortopédico, mas eu não posso estar com a minha mente fechada para um diagnóstico reumatológico, um diagnóstico psicossomático. Então, a gente tem que também, quando o paciente chega com dor no nosso consultório, ele pode ser um cara que não respeita a planilha, ele pode ser uma A pessoa... principal causa de lesão é erro de treinamento, e nem sempre do treinador, do próprio corredor. Do próprio corredor. Ele termina no final do treino, vou fazer umzinho a mais, porque eu terminei bem hoje. E aquele umzinho a mais, às vezes... Exato. E muitas vezes pode ter outra alteração, a pessoa pode estar realmente, quando a pessoa está no nível de estresse alto, um problema no trabalho, estatisticamente a lesão aumenta, ela fica com cortisol mais alto. Então a gente tem outros fatores que a gente tem que conversar, olho no olho e bate-papo, isso é uma coisa importante com os nossos pacientes. Objetivamente, Gustavo, existem 3 situações em que eu tiro a minha pessoa da corrida. Quando ela tem uma dor aguda. Isso aí é muito óbvio, né? Você está correndo, sentiu aquela dor aguda, saiu mancando, isso é claro. Segundo cenário, uma dor que faz você mancar no cotidiano. Tem uma dorzinha no treino, mas depois, quando o corpo esfria, você está mancando, você está com dor para o dia a dia. Você está com uma fascite plantar, que não é mais aquela fascite plantar que dói no início da manhã, e depois ela some. Está com aquela fascite plantar que faz você mancar. Ou aquela dor que durante a corrida você já começa com uma mecânica ruim, você já começa capengando. Cara, nesse momento não é legal, porque a minha impressão é que você vai arrumar um outro problema se eu te mantiver correndo. Então, essas 3 situações eu interrompo a corrida. Isso não tem a ver com quadril, isso aí tem a ver com qualquer lesão. Isso é um conceito meu geral, né? Mas... Serginho, eu concordo contigo. Em termos de patologia, quando tem um diagnóstico, o único que eu tento tirar é quando tem já algum sinal de fratura ou uma reação por estresse muito grande. Esse aí, para mim, é bandeira vermelha, para de correr. E aí a gente fala da fratura por estresse em nível do quadril. É muito importante, aí vem para todo mundo, né? Para os corredores que estão aqui ouvindo, para os médicos, para os fisioterapeutas, para os profissionais de educação física. Paciente, principalmente mulher, com dor na região da virilha relacionada à corrida, não deixe de descartar fratura por estresse do colo do fêmur. Por que eu estou sendo muito enfático com isso, pessoal? Porque fratura por estresse do colo do fêmur, ela não é igual a fratura por estresse da tíbia, que você tira uns diazinhos e tudo está resolvido. Enfim, a fratura do colo do fêmur, se eu puder resumir, falar para vocês, a fratura mais grave por estresse é essa. Por quê? Porque a vascularização do fêmur ela é muito peculiar. E quando a pessoa faz uma fratura do colo do fêmur, ela pode ter uma necrose da cabeça do fêmur. E se ela tem uma necrose da cabeça do fêmur, acabou a corrida na vida dela. Ela provavelmente vai ter que colocar uma prótese de quadril, seja com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos. Claro que diagnóstico precoce faz com que a gente consiga uma cirurgia para fixar aquela fratura. Muitas fraturas por estresse do colo do fêmur vão acabar em cirurgia, tá, gente? Colocar um parafuso para estabilizar. Mas mulher, volto a dizer,
mulher com dor na virilha relacionada à corrida, não deixem de descartar fratura por estresse do colo do fêmur. Muito legal, Serginho. Serginho, vamos fazer uma brincadeira aqui? Manda. Eu sempre gosto, porque agora até o pessoal comentar, porque aí fizeram uma avaliação comigo e nessa avaliação que fizeram, viram que o meu joelho vai para dentro e falaram que é fraqueza de glúteo. Pessoal, o que a gente chama de valgo dinâmico, esse joelho para dentro, não é causado só por fraqueza de glúteo. Existe importância do tronco, existe importância da própria bacia, pode vir do pé. Inclusive, eu acabei de terminar a orientação, vai defender por agora, no máximo dependendo, né? Ia ser em abril, agora deve ir para maio, junho, julho, mas terminamos agora a orientação. Eu terminei a orientação de um aluno meu de doutorado e ele não encontrou, nós no nosso trabalho não encontramos relação de fraqueza, ou seja, a força máxima da musculatura glútea com o valgo dinâmico, com aquele drop pélvico na corrida. Ou seja, não podemos explicar essa medialização do joelho somente por uma fraqueza do glúteo. A maioria das pessoas tem isso relacionado a outros fatores, como principalmente na minha interpretação, um déficit de controle motor. A pessoa ela perde a capacidade de estabilizar funcionalmente o movimento. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo bem legal aqui. Isso que é essa brincadeira que eu quero mostrar. Ó. Todo mundo está conseguindo ver aqui? Sim. Deixa eu baixar um pouquinho. Pronto. A conexão ficou um pouquinho... Eu quero que vocês vejam... Chega um pouquinho mais perto, Gustavão. Chego. O que vocês conseguem ver? Pessoal, deixem aí. Deixem os comentários de vocês. Essa velocidade normal de corrida foi a 12 por hora. Difícil. Parece dizer, difícil sim, ver, que né? tem um drop pélvico. Mas a gente tem que lembrar, pessoal, que a queda da pelve, ela acontece, tá? Na corrida. Até 8 graus, a gente considera normal. Isso vai acontecer. Esse 8 graus ele vai variar com a velocidade, tá, Serginho? Lembra sempre sim. isso. Verdade. Porque essa corrida aqui é uma corrida de 12 por hora, não é uma corrida muito lenta. Mas olha só que legal. Eu vou colocar bem slow motion, agora o pessoal vê. Olha quando ele pisa com o lado direito, como é que cai pouco, normal. Agora olha o lado esquerdo. Nossa, é verdade. Agora, com o slow motion, a gente consegue ver. O joelho também O lado esquerdo entra, mas entra muito pouquinho. O joelho não entra muito, não. Ele entra dentro da normalidade. O joelho... mas ele faz um movimento até de rotação externa excessiva, parece. O quadril parece que faz um movimento de rotação externa excessiva. Não é normal esse no movimento. final do balanço, mas aí não teve importância. Não vai ter grande impacto. O que é interessante nesse caso, eu vou passar para vocês em slow motion, reparar como é que a pelve está bem alinhada quando faz o contato inicial e agora quando joga a carga... Opa, caiu, acabou aqui. Deixa eu ver de novo aqui. Agora, ó. Bem alinhado quando faz o contato e a pelve, ó. Verdade. Essa queda da pelve, ela induz uma... Esse paciente ele tem uma dor. Ele é exatamente o que ele caso, Serginho. Uma dor nessa região e olha tem só, diagnóstico de impacto. Para nessa imagem que você fez anteriormente, bem de frente, volta para trás, volta, afasta um pouquinho. Olha como é que parece que esse paciente está correndo numa pista e fazendo a curva. Tá vendo? Parece que está caindo para a esquerda aqui no meu lado. Então, olha só, isso, exatamente. O que esse paciente não tem fraqueza de nenhum dos dois lados. E aí, o que a gente faz, pessoal? Esse cara tem algum déficit de coordenação, déficit proprioceptivo? Esse cara, provavelmente, como a gente tratou ele, a gente não indicou cirurgia. O médico decidiu não indicar cirurgia. O que a gente fez foi exatamente um trabalho de controle de estabilidade pélvica no plano frontal, principalmente, para tentar não mexer na mecânica de corrida dele. Já era um corredor experiente. Mas a gente fez um trabalho de controle motor com ele. O Adailton perguntou, ele não tinha, o tronco dele inclina para o lado, mas é compensatório à dor, é proteção, não é um fator do tronco. Esse cara não tinha tronco. Agora, olha esse outro caso aqui. É um paciente que tem pubalgia e dor e impacto femoroacetabular. Vamos ver o que vocês conseguem ver agora, Serginho? Vai lá.
Enquanto o pessoal analisa, eu vou só responder a Rita. Rita fez uma pergunta que eu consigo responder enquanto o pessoal analisa, em relação a se tem relação da artrose com a corrida, a artrose do quadril com a corrida na esteira. Rita, até o momento, a gente não tem nenhuma evidência na literatura que a corrida cause artrose. O que a gente tem é que a pessoa que corre e que teve artrose, ela também teria artrose se ela estivesse jogando tênis, se ela estivesse jogando, se ela fosse um ciclista. Então a gente não vê não existe nada na literatura mostrando uma relação da corrida com artrose, nem de quadril e nem de joelho, tá bom? E aí, Beleza. pessoal, o que vocês conseguiram identificar? Vai escrevendo aí. Vamos botar em slow motion para ajudar vocês. A esquerda está um pouco pior. Tem uma queda dos dois lados, tem uma queda bem grande. Agora, Serginho, olha aqui barato. De lado. Na vista lateral, ele faz um overstride, alguma coisa assim do tipo? Não faz. Aham. A cadência dele é de 1,83. Caceta. Serginho, olha que barato, olha que barato. Isso que eu quero mostrar para vocês. Pessoal, olha só. Essa corrida é a 14 km por hora. Então, o que a gente espera? É normal que a pessoa que faça uma corrida de velocidade aumentada, ela faça esse drop pélvico aumentado, ela medialize um pouco mais o passo, o pé, porque ela vai ter que aumentar o comprimento do passo. Então, pessoal, ele não tem alteração significativa nenhuma aqui. Esse é o problema da avaliação qualitativa. Porque qual é o problema da avaliação qualitativa? A gente começa a querer achar coisas que expliquem sem a gente ter certeza. Continua sendo no chute. Sabe onde está o problema desse paciente, Serginho? Olha a pelve dele no plano frontal aqui, que delícia. Ah, perdão. Ixi. Calma aí, pessoal. Eu mostrei o mesmo. Vocês estavam certíssimos. Mas esse paciente aí, ele tem deu para ver nitidamente que ele é um paciente com um encurtamento do psoas, né? Olha aqui. Olha a pelve dele, o tilt anterior da pelve. Olha, provavelmente um paciente com psoas bem encurtado, né? Aquele cara que trabalha 10 horas no escritório sentado, né? Não faz extensão do quadril. É isso? Isso. Agora, olha que legal. Olha como é que é. Um quadro parecido, de dor parecido. Ele também tinha dor interna no quadril. Só que o que acontece? Olha só. Repara como é que a pelve dele está toda aqui para frente e o tronco muito reto. Ele faz a hiperlordose lombar. Aquela que parece estar com o bumbum empinado. Sim. E agora, reparo principalmente isso aqui. Olha só. Quando ele vai fazer a extensão do quadril, como é que a pelve vai ainda mais para frente, exatamente pelo encurtamento dessa musculatura anterior. Ó. Sim. Já corri muito assim. Olha aqui, ó. A pelve para trás, pelve para frente. Pelve para trás, sim. Pelve para frente. Sim. Muito nítido mesmo, muito bacana. O que esse paciente ele faz? Esse paciente é muito legal porque ele não tem alterações de plano, olhando de frente para ele, que a gente chama de plano coronal. Ele não faz um drop pélvico aumentado, ele não faz um vão dinâmico muito aumentado, ele faz alterações que são alterações características. Alterações não. Ele faz padrões de movimento que são característicos de uma corrida a 14 km por hora. É normal, a musculatura, o drop pélvico tem que ocorrer, você vai ter um pouco mais de medialização do joelho, vai fletir mais, você precisa de mais estratégias de absorção de carga e de propulsão. A grande questão é que esse paciente, pelo encurtamento da musculatura anterior de coxa, esse paciente ele não conseguia finalizar o movimento lá atrás, finalizar a passada dele. Toda vez que ele precisava finalizar a passada, a pelve dele olhando de lado caía para frente. E quando a pelve dele caía para frente, ela cisalha o pubis e ela reduz o espaço intraarticular do quadril. Muito então, interessante. Olha só que legal. Uma coisa simples de ser resolvida. Tinham dois pacientes com impacto femoroacetabular, ou seja, com alteração ali e bem característica de dores internas do quadril, com patologias secundárias e com causas das lesões funcionais diferentes. Um paciente eu vou atuar muito mais na pelve no plano frontal, outro mais eu vou atuar muito mais no sagital, de realinhar essa pelve no sagital,
ou seja, não deixar o quadril tão empinado, e outra, eu vou me preocupar muito em não deixar ter essa caída da pelve. Interessante. Só para pegar aqui um gancho, na hora que o Gustavo falou, ele fez questão de falar, Serginho, é um corredor que está a 14 km por hora numa cadência de 183. Por que o Gustavo falou da cadência? Nós sabemos que uma cadência mais baixa, ela vai ter mais tempo de voo. Ela é uma pessoa que, num plano frontal, é um corredor que salta mais. Um corredor que salta mais, ele vai ter uma maior tendência à queda da pelve. Se você salta, se você tem passos mais rápidos, a gente vai ter uma fase aérea mais curta e a chance de você ter um impacto, na verdade, as forças que atuam gerando a queda da sua bacia, elas são menores. Então, a cadência alta é um fator protetor para quem faz um vacilo, né? Uma instabilidade da pelve muito grande. Eu gosto muito de usar um metrono, né? Vira e mexe eu corro com o metrono para bater a minha cadência ali em 180, que a minha cadência é alta, é baixa normalmente. Esse ano a gente vai ter novidade, hein? Deixa só no ar aí, ó. Vamos ter novidade sobre formas de retreinamento da corrida para quem precisar. Serginho, a Débora fez uma pergunta bem legal aqui. Como identificar se essa alteração na biomecânica é causa ou consequência da dor? No momento da avaliação, ele estava com dor? Muito pouco. Ele sentia dor mais para frente na corrida. Como o nosso tempo de avaliação foi curto, ele não gerou a dor. O segundo, isso não poderia ter mudado após o início das dores? Com certeza. O raciocínio, Débora, é o seguinte. Primeiro, vamos recorrer à literatura para ver o que a gente tem de evidência. O segundo, porque não tem literatura, a gente vai fazer um raciocínio biomecânico em cima disso. Uma pessoa que tem dor, você acha que ela vai induzir mais o mecanismo que gera sobrecarga na articulação ou ela vai proteger daquele mecanismo? Bom, ela vai na tendência a proteger. Então, se ela está fazendo um movimento, por exemplo, de tilt anterior da pelve, que é um mecanismo que aumenta a sobrecarga nessa região, eu espero muito pouco que isso seja uma consequência. Porque a consequência seria o oposto. Ele botar a pelve para trás, porque quando ele colocar a pelve para trás, na teoria, ele vai estar protegendo esse movimento. Então, a mesma coisa com aquela queda lateral da bacia, que a gente mostrou no vídeo e mostrou na imagem do Sérgio. Se você tem uma tendinopatia ali na musculatura lateral, uma dor na lateral do quadril, que a gente chama de dor peritrocantérica, se tem uma dor naquela região e o drop pélvico, a queda da pelve, ela aumenta a sobrecarga nessa região, é muito incomum a gente pensar que isso vai estar aumentado por consequência e não por causa. É isso aí. Então, pessoal, a gente está aí faltando 10 minutinhos para acabar nossa live e a gente queria aproveitar para tentar ajudar vocês, né? A gente sabe que a gente tem muita coisa para falar aqui de causas mecânicas, né, Gustavo? Que a gente ficou conversando pra caramba, isso aqui é um assunto que a gente se amarra. Mas aí a gente tem pensado em estratégias, né, para ajudar o pessoal. Cara, a gente está vivendo um momento muito delicado, né? Eu estou em plena segunda-feira aqui de blusinha de manga, não tem jeito. Mas graças a Deus, assim, o governo está buscando estratégias para isso, né? A telemedicina, ela entrou em vigor, então tanto o profissional de fisioterapia quanto o médico, ele também pode agora fazer consulta. A gente fica muito limitado, sabe? Pela questão do exame físico, que pra gente, cara, é muito importante. Mas ao menos a gente consegue aliviar algumas dores, né? Então a gente tem feito isso. Entrei em contato com alguns laboratórios de imagem, né, para ver como é que a gente procede. Mas dica para vocês que estão com dores ou que têm alunos ou pacientes com dores na região do quadril, se a gente pegar aqui um resumão do que foi falado, das principais síndromes, a gente viu que a gente falou muito de glúteo médio. O glúteo médio é um músculo relacionado a muitas síndromes, apesar de nem sempre ele ser a causa. Isso que o Gustavo falou foi muito, muito bacana, muito bonito, porque às vezes a pessoa fica assim, pubalgia, glúteo médio, pubalgia, e não é assim que funciona. A gente vai ter que... Eu enumerei algumas coisas enquanto você falava, Gustavo,
e talvez os educadores, os profissionais de educação física, os fisioterapeutas, e o Gustavo, ele também vai colocar, você estava querendo colocar, né, Gustavo, amanhã alguns vídeos, né? Eu vou fazer uns filmes hoje, pessoal, sobre algumas estratégias que vocês podem fazer em casa para fortalecer a musculatura de glúteo, para fazer alguns alongamentos da musculatura de quadril. Coisa simples. Vou pontuando que é exercício para paciente, o cliente, na verdade, de uma forma geral, não precisa ter dor, mas pessoas que têm encurtamentos, que estão nível inicial, avançado, para vocês usarem de uma forma, nesse momento de distância. Podem mandar mensagem no meu Instagram pessoal, no Gule Porassi ou no da Biocinética. Podem mandar mensagem para o Serginho, que ele também me manda. Sim, com certeza. Nesse momento a gente manter a comunicação. Eu tenho falado isso desde semana passada, quando eu já entrei na quarentena. Eu entrei em quarentena na quinta-feira. Eu estou tentando ao máximo gerar formas de ajudar as pessoas nesse momento de dificuldade. Eu acredito que a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande pela dificuldade que todo mundo está passando. Todos nós vamos passar por dificuldades financeiras, dificuldades, etc. E eu acredito que se todo mundo fizer um pouquinho, sem gerar um custo inicial, sem pensar, ajudar mesmo de bom grado. Se for uma coisa mais profunda, precisar de um atendimento mais profundo, a gente conversa outras formas. Mas o objetivo, pessoal, que a gente está tentando é gerar conteúdo no maior nível possível para ajudar o maior número de pessoas possíveis. É isso então, aí. assim, eu peço mais uma vez, eu vou fazer alguns exercícios. Mandem mensagem, mandem direct para mim, na Biocinética, mandem para o Serginho, sobre quais são as principais dificuldades que vocês têm. Interagem com a gente. A gente não consegue imaginar tudo que vocês têm dúvidas. Como a gente vai fazer live semanal, pessoal, toda segunda-feira, 3 horas da tarde, a gente vai estar aqui nessa quarentena. Sugiram temas aí pra gente, manda, porque vocês vão ajudar a gente a beça na elaboração de conteúdos e tal. Como a gente faz muita live junto, às vezes nossas ideias esgotam. Então, vocês ajudando a gente vai ser bem legal. E mais importante ainda, né? Pessoal, a live é para vocês. A live ela é para vocês. A live é para a gente tirar dúvidas, entreter. Eu sempre falo, isso é uma coisa que eu aprendi já há alguns anos. Na verdade, lendo, estudando, conversando com pessoas que já passaram por crises. Pessoal, a grande questão numa crise, como a gente está vivendo hoje, não é somente a forma que a gente vai viver hoje. Isso é muito importante, a gente achar formas da gente sobreviver a essa dificuldade. Mas o mais importante é o que a gente está planejando para quando essa crise acabar, e parênteses, ela vai acabar e vai sair todo mundo vivo. O que a gente precisa para, depois que a crise acabar, a gente conseguir decolar de volta o mais rápido possível. Então, comecem a planejar as questões. Atletas, treinem em casa. Eu vou colocar alguns exercícios durante as próximas semanas, dias, de exercícios que vocês podem fazer em casa, focando em melhorar o condicionamento neuromuscular na corrida, e para pessoas que têm dores, se tentar alguma forma já fortalecer essa musculatura de uma forma simples. Serginho, uma das coisas que eu tenho falado sempre para o pessoal antes de terminar pessoal, lembrem, o objetivo da live ver o comentário que está travado lá embaixo. Fique em casa. Recomendação é obrigatório isso para todo mundo que não presta serviço essencial. Então, é o seguinte, para a gente estimular ao máximo as outras pessoas a virem assistir nossa live, a virem ganhar conteúdo, a baterem papo, façam um print de vocês aí, mostrando que vocês estão em casa assistindo a nossa live, para o pessoal se empolgar. Eu achei muito legal a campanha do Instagram do Em Casa. Mostra para todo mundo que vocês estão em casa, mas ao mesmo tempo vocês estão transformando esse tempo de quarentena em algo muito útil, que vai reverter, pessoal, para todo mundo no futuro de uma forma muito positiva. Ah, legal, cara. Aqui, Gustavo, vou fazer um adendo. Eu não sei, eu não vi a hora certa. Quem tem filho, os filhos estão cheios de energia em casa, né? Deve ter muita gente que aí tá com filho em casa com aquela energia acumulada, com a bateria Duracell aí nas costas.
Tem uma amiga que só trabalha há mais de 20 anos, só trabalha com criança, que ela faz o circuito Kids. Ela vai fazer hoje uma live, se não me engano é 6 da tarde. Eu botei no meu Instagram, lá nos meus stories. Chama Circuito Kids. Então quem tiver filho, procura aí, cara, que a Priscila é uma pessoa maravilhosa, só trabalha com criança desde que ela saiu da faculdade, ó, há mais de 20 Muito anos. legal. Maneiro, maneiríssimo. Achei a ideia legal e faço questão de dividir isso com A vocês Nath, aqui. quem quiser, a Nath Faro ontem também postou um vídeo, opções de algumas alternativas. Procurem se entreter, pessoal. É importante para entreter o filho de vocês, entreter a vocês. Essa dica que o Serginho postou hoje vai ser, tá no Instagram dele. Eu dei uma olhada, é muito legal, é muito interessante. Divulguem, pessoal. Essa fase é muito importante a gente ajudar todos. Um tem que ajudar o outro. Então, se vocês encontrarem uma coisa interessante na internet, poste no Instagram de vocês, marquem, me marquem, pode me marcar, marca o Serginho. A gente vai tentar, a gente tenta o máximo possível divulgar trabalhos legais que estão sendo feitos e ajudando um ao outro. Esse é o nosso papel atualmente, ajudar. Talvez seja uma grande hora da gente rever muitos de nossos conceitos e a gente restabelecer alguns critérios e alguns costumes da nossa vida. Muito bom. Pessoal, muito obrigado. Serginho, para variar 10, né? E para variar, a gente programa meia hora e termina com 1 hora gravado. Ah, não adianta, já desisti. A gente está com tempo agora, cara. Depois, quando vocês mandarem as fotos de vocês printarem, colocarem no Instagram de vocês e tudo, deixem avisado lá que vai estar 24 horas no nosso Instagram e que eu vou... e que toda segunda, 15 horas. E toda segunda, marquem, toda segunda-feira às 15 horas, segunda-feira às 15 horas, nós estaremos aqui falando. Instagram pessoal, Sérgio Maurício, com o 0 no final em vez do O, e o meu Guleporace, e o da Biocinética ABC. E depois, pessoal, dê uma olhada lá no nosso canal do YouTube. Eu estou colocando várias coisas lá, tem as outras lives que eu já fiz. Para quem não conseguiu acompanhar e quem não conseguir acompanhar na hora, deixem anotado que também vai estar disponível lá. Fui! Valeu, pessoal! Abraço! Valeu, galera. Obrigado, hein?